E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mães que castram seus filhos. A maternidade, ela é algo muito bonito, mas ela também traz os seus percalços. Da gente entender como anda sendo a nossa conduta dentro da maternidade, como foi a conduta da nossa mãe com a gente também. Porque provavelmente o que a gente faz é um reflexo do que aconteceu lá atrás. Então eu vou refletir aquilo que eu ganhei fazendo igual ou fazendo muito diferente, fazendo além daquilo que não foi feito lá atrás e eu julgo. E quando eu trago essa fala, a gente vai muito para aquele lugar de superproteção. Então, as mães superprotetoras, muitas vezes lá atrás, não receberam essa superproteção. Não receberam esse amor, esse cuidado, esse afeto, talvez passaram por algum tipo de alienação, da falta de presença de um ou ambos os pais. E quando essa mulher vai ser mãe, o que ela faz? Ela olha para o seu passado e ela, na alma, faz esse movimento. Na alma ela diz: não vou ser igual a eles, vou ser melhor, vou ser muito diferente. E isso faz com que sejamos arrogantes perante o nosso destino, com os nossos pais e até a própria maternidade. Sua maternidade, ela se torna arrogante, porque você olha lá de cima e vê sua mãe aqui pequenininha, como se o que ela tivesse lhe entregado ou a forma como ela lhe entregou fosse errado, fosse pouco, não fosse correto, enfim, seja o que for. Então, as mães que estão adoecidas, muitas vezes são por causa de dinâmicas com as próprias mães, as nossas avós. E provavelmente nossas avós com bisavós, e pode ser um ciclo muito mais antigo do que a gente possa perceber e ter consciência. Então, a superproteção, ela é uma forma de castração, porque cria uma bolha. E dentro dessa bolha, aquele filho só experimenta o que lhe é possibilitado, conforme os limites dessa mãe. Então ele não vai ter essa possibilidade de ir além, de se arriscar, de fazer coisas diferentes, de fazer coisas muitas vezes por conta própria, de entender a vida como é, porque a vida, ela tem as coisas boas, ela tem seus ganhos, mas também tem as coisas ruins, as perdas, que também são aprendizados, fazem parte do nosso ciclo. Então, muitas vezes, quem está nessa bolha de superproteção que essa mãe criou, não experimenta isso e fica fragilizado na vida. Quando chega na vida de adulto, se conseguir ir para a vida de adulto, quando chegar lá, vai estar totalmente inseguro, porque ele não aprendeu o que ele poderia fazer por conta própria. Ou ir além dos limites traz medo para ele, porque toda vez que ele tentava ultrapassar os limites da redoma da mãe, de alguma forma ele era punido, julgado, ele era puxado de volta para dentro da bolha. E outra questão dessa bolha, quem está nessa bolha acaba ficando no papel de criança infantilizado. Então, mais uma vez, vai chegar na vida de adulto como inseguro, infantilizado comportamentalmente, emocionalmente. As mães fazem com que esses filhos, mesmo que não seja intenção de forma consciente, fazem com que não cresçam, não ganhem força da maneira que deveriam ganhar. Muitas vezes a gente vai olhar para trás e vai ver o que no sistema dessa mãe? Ela não teve esse carinho, essa proteção, esse respaldo, esse cuidado. E quando chegou na vez dela, ela exagerou, né? Vamos dizer assim, ela foi lá para o outro extremo, do pouco para o muito, muito, muito. Não foi para esse caminho do meio. Ou você vai olhar no sistema dessa mãe e você vai ver outra possibilidade também. Qual seria a possibilidade dela ter recebido igual da mãe e do pai dela? Então ela entende que amar é o quê? Colocar o filho naquela redoma.
aquilo é uma forma de amor, aquilo é uma forma de cuidado. Então isso também faz com que ela replique isso com os filhos. E por que eu comecei esse vídeo aqui falando de castração? Porque literalmente isso castra a identidade, as possibilidades, os recursos, a força, a segurança desse adulto, dessa criança também. Porque eu tô falando dos efeitos na vida de adulto, mas isso também vai ter um efeito na vida infantil. Você vai observar ela dentro da escola, com os coleguinhas, muitas vezes se sentindo privada, rejeitada de algo, não conseguindo se desenvolver da melhor forma perante os coleguinhas, por quê? Porque ela se sente ali travada, contida, com medo talvez de desobedecer todos os valores, crenças que essa mãe trouxe de uma forma extremamente forte para essa criança. E a gente pode notar que pode ser uma criança muito dura, muito rígida com ela, que se cobra demais e acaba não tendo aquela leveza da criança, aquela leveza, fluidez de uma infância. Pode se tornar até uma criança meio adulta, né, se sentindo nesse papel de adulta, sendo tão dura e se cobrando tanto. Lá na frente também vai ser um adulto muito rígido, perfeccionista, duro consigo mesmo. Porque foi isso que ele recebeu nessa redoma, nessa super proteção. E vai ser uma pessoa que vai se proteger das relações. De alguma forma, essa redoma ainda vai estar ali dentro do âmbito de relações, de amizades, de relações afetivas. Essa pessoa, ela se fecha de alguma forma, ela se protege. E uma coisa interessante que a gente observa muitas vezes é até a castração sexual. Então, pode causar distúrbios na área afetiva, onde a pessoa ela não consegue ir para uma relação. Ela está ainda naquele estado infantil, está lá conectado com a mãe. E até a questão do libido, pode acontecer desse libido, dele sumir, dele se sentir castrado mesmo, literalmente, hormonalmente, tanto a mulher quanto o homem perder esse libido, que é algo que precisa do quê? Da força do nosso adulto. Mas se a gente ainda está nessa redoma infantil, obediente, com crianças obedientes, com cordões umbilicais ligados com essa mãe, a gente perde essa conexão até com a própria sexualidade. Então aqui é uma castração que ela vai para o sentido mais amplo da sua vida. Desde a insegurança, desde tudo quanto é tipo de relações, até a sexualidade, a relação consigo mesmo. Fica pesada a vida. Então, o que a gente pode fazer através da constelação familiar? Entender o contexto que levou essa mãe a essa dinâmica. Eu digo muito que dentro da constelação, quando a gente vê a dor do outro, a gente consegue sair daquele papel de vítima, da raiva, da mágoa, entender que por trás daquela atitude tem uma dor e um contexto que levou aquilo. Então, o filho na visão da mãe que fez isso com ele. E também poder sair dessa criança obediente que talvez até hoje ressoa nessa redoma e dar um não para a mãe. Então o adulto desobedece, diz não para poder ir para a vida. É necessário. Okay? E a mãe que fez isso, que talvez se sinta culpada, veja ainda conflitos acontecendo com o filho em relação a esse tipo de postura, ela pode sim olhar para o sistema dela também e entender onde isso começou, por que isso. E ela ressignificar para que a relação dos dois possa ser mais leve. Então esse caminho de solução pode vir através do filho e da mãe também. E é sentir no coração, se permitir e ressignificar, tá? Não existe dificuldade de ressignificar isso, existe sim a coragem de primeiramente olhar, de dar o passo inicial e de escolher sair dessa redoma que você cultiva até hoje. E não existe aqui, mas quem cultiva é a minha mãe.
Se ela cultiva e você ainda permanece ali, você também cultiva. Então, de forma inconsciente, você ainda permite com que ela te mantenha ali. Você também se permite ficar ainda nessa postura. Ninguém faz nada com que a gente seja obrigado. Se a gente está ali é porque existe, sim, alguma ressonância, tá? E é isso. Guarda no coração, observa se algo que eu falei aqui acontece com você, aconteceu na infância, aconteceu no seu maternar, aconteceu na sua vida, dentro de alguma relação. Talvez você esteja abrindo a consciência para a raiz de algumas coisas que você estava observando de sintomas, mas até então estava tudo nublado, viu? E eu tô aqui para isso. No meu canal tem vários vídeos, eu estou a serviço de trazer informação, a filosofia sistêmica. Então, se você gostou, compartilha, dá um like aqui e sinta-se abraçado na alma. Um beijo.